Começa agora o Fé em Ação. A Federação de Empreendedores, Empresários Executivos e Profissionais Liberais Adventistas do Brasil é um movimento que une profissionais e voluntários que dedicam seus talentos, vocações e recursos para o cumprimento da missão estabelecida por Jesus. Hoje vamos falar de mais um projeto que todos os dias transforma vidas. Hoje no Fé em Ação vamos acompanhar como o bom testemunho e os fortes laços de amizade podem ser uma das formas mais eficientes de apresentar o Evangelho que transforma. Nos estúdios, Sérgio Azevedo bate um papo com Wesley Moura, um jovem advogado que apresenta Jesus por onde passa. Eles notavam que eu não treinava na sexta-feira à noite, daí perguntavam por que eu não ia. E daí, a partir disso, a gente começou a ter algumas conversas, alguns encontros, até que chegou o momento que a gente formou um grupo e nós colocamos o nome dele de Insight. Temos também as novidades da Federação dos Empreendedores Adventistas. Quem conta tudo pra gente é o André Aurel. Vamos para uma breve pausa, mas já voltamos com Fé em Ação. Convencer pessoas por palavras não é muito difícil, mas há um recurso muito mais poderoso que somente palavras, o exemplo. E hoje vamos conhecer o exemplo de um jovem que usa a profissão e a influência que tem para falar de Jesus por onde passa. E isso tem atraído amigos de todos os lugares para um encontro semanal de estudos da Bíblia. Olha que legal! Nesses encontros, a amizade e a fé em Deus são fortalecidos. Esse é o Wesley, um advogado que durante o dia atua intensamente no escritório e, apesar da rotina no trabalho, sobra energia para a prática de exercício físico e cuidado com o corpo no CrossFit. E não acaba por aí. A vida desse jovem ganha mais sentido quando, ao final do dia, abre a Bíblia para estudar e compartilhar com os vizinhos e amigos. O Wesley é uma pessoa que ele inspira muito a gente, porque ele consegue de uma maneira muito tranquila levar o estudo da palavra e fazer a gente se interessar mais para conversar assuntos que normalmente a gente não tem tanta liberdade assim para conversar com as pessoas. E ele consegue conduzir tudo de uma maneira muito tranquila. A maneira tranquila com que Fernanda refere-se é que, neste encontro, os amigos podem expressar o que pensam sobre as temáticas bíblicas e, assim, trocar conhecimento. Insight é o nome do grupo. A palavra está associada à compreensão, conhecimento e intuição. Eu recebi o convite do Insight, através do Wesley, que é meu vizinho, já conheço ele há mais de 2 anos. E o Wesley tem uma maneira muito bonita de falar de Deus, de fazer as pessoas que estão ao lado dele sentirem vontade de conhecer mais sobre a palavra. Então, em alguns momentos, às vezes em grupos bem menores, entre ele e uma amiga nossa, outros amigos nossos, a gente falava muito de Deus, compartilhava, tinha alguns insights e a gente pensou na possibilidade de transformar o grupo num grupo maior, onde a gente pudesse compartilhar esses momentos com Deus, falando sobre Jesus para mais pessoas. Eu lembro até no meu primeiro insight, que foi sobre amizade. E foi um insight que eu só conheci o Wesley e poucas pessoas, assim, eu me senti tão bem naquele ambiente que realmente o tema tinha tudo a ver com a sensação que era de estar ali naquele momento. Então, o Insight, para mim, esse ambiente, ele representa muita amizade, muita paz, um momento de reflexão, de autoanálise. E, para mim, isso é o dia especial da semana. O Insight é composto por jovens médicos, dentistas, advogados e empresários que buscam fortalecer a relação com Deus. Bom, eu sempre fui muito próximo da religião católica. Meus avós sempre viveram na igreja, então desde pequeno fiz catequese, fiz crisma, mas eu saí da minha cidade, que é Brasília, e me mudei para Manaus.
E desde então estava sempre adiando isso de voltar a me relacionar mais com Deus, isso de ter uma relação mais próxima da Bíblia, da palavra. Então acabava que na correria sempre adiava isso. E aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Insight, comecei a voltar a ter o prazer, né? E ter a constância de ouvir a palavra, e eu agradeço demais. É algo que hoje, toda semana, quando tem, eu me sinto renovado, sinto que renova a minha fé. A Marcele chegou ao Insight por meio de amigos que já conheciam Wesley. Coincidência ou não, posteriormente, ela passou a fazer CrossFit no mesmo local que ele. Antes mesmo de começar o CrossFit, eu já conheci o Wesley pelas redes sociais, tínhamos amigos em comum. E aí pedi para uma dessas amizades para que fôssemos juntas ao Insight. E teve um dia aqui no CrossFit mesmo que encontrei com ele, a gente teve uma conversa muito inteligente, ele falou muito da Bíblia e aí eu me interessei mais ainda. E aí fomos ao Insight e eu realmente fiquei encantada. É realmente apaixonante porque para muitos, como para mim naquela época, era um dos únicos contatos que tínhamos com a Bíblia, com a palavra em si. Então eu fui me alimentando daquilo, ficando muito ansiosa toda semana chegar quinta-feira e a gente poder falar de Deus, falar da Bíblia, sempre foi muito importante, mesmo depois de um dia extenuante, cansativo, depois de trabalho, sempre foi uma alegria muito grande e um dia muito esperado. No CrossFit, Wesley vive rodeado de amigos e em toda oportunidade que tem, dedica tempo para falar do amor de Deus. Durante a prática de esporte, eu tive o privilégio de conhecer o Wesley, né? Nos tornamos amigos por conta do esporte, dos treinos, que os treinos são feitos muito de forma coletiva. E é comum, depois dos treinos, as pessoas, os praticantes ficarem conversando, né? A gente fala que fica resenhando depois do treino. E sempre nessas conversas, o Wesley citava uma passagem bíblica, ou ele fazia algum link com alguma coisa que tinha acontecido no dia com alguma passagem bíblica, ou quando eu compartilho alguma coisa que aconteceu na minha vida pessoal, sempre tinha alguma explicação na Bíblia. E aí começamos a falar de Deus aqui, e daí o Wesley nos convidou, né? Por que a gente não se reúne lá na minha casa para a gente conversar sobre Deus, orar, agradecer pelas coisas boas que aconteceu na nossa vida nos últimos dias, ler uma passagem de Deus, ver se ela faz sentido nesse momento nas nossas vidas. E foi assim que começou. Eu creio muito em Deus, né? Eu acredito que às vezes Deus ele faz por intermédio de uma outra pessoa a palavra dele chegar até você. E a mensagem de Cristo chegou profundamente ao coração de Marcele, que após cultivar amizade com Wesley, estudar a Bíblia com ele e os novos amigos, tomou a decisão de escrever uma nova história com Deus por meio do batismo. Testemunha que estão aqui. Eu confio que evangelho. Batismo. Para perdão dos seus pecados e limites de uma nova vida de Deus. Batismo em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é um momento único. Eu sinto aqui a presença do Espírito Santo e tenho certeza que minha vida daqui em diante será outra. Wesley mostrou que advogar exige comprometimento com a verdade, lealdade, coragem, opinião e a defesa de uma causa pela qual tanto luta. A fé incentiva que profissionais usem as habilidades que possuem para influenciar pessoas por onde passam, pois as oportunidades, quando aproveitadas de forma criativa, geram oportunidades. Que grande decisão, não é mesmo? Entregar a vida a Deus por meio do batismo. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. E agora vamos ficar por dentro dos eventos e ações da fé com André Aurel. Se você é um empreendedor adventista, empresário, executivo, profissional liberal, ou então alguém que se sente inspirado a realizar algo pela missão, a fé é para você.
Nosso movimento está baseado no voluntariado através de projetos, ações ou testemunhos que reflitam o amor de Cristo aos nossos semelhantes. Ações como a que aconteceu na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Lá, o Comunitar Rio, que busca ajudar crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social e é um ministério apoiado pela fé, realizou uma confraternização muito especial e a mais esperada do ano, conhecida como a Festa de Papucaia. Foi um dia incrível, com muita diversão, distribuição de brinquedos, café da manhã e muitas brincadeiras. 142 crianças e 40 voluntários participaram deste dia memorável. E você, tem ou participa de um ministério ou projeto voluntário? Lembre-se que as inscrições para o Apoio da Fé em 2022 permanecem abertas no nosso site só até o dia 31 de dezembro deste ano. Essa é a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, realizando sonhos por meio de ministérios voluntários e assim transformando vidas. Obrigada, André. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta o Sérgio Azevedo vai conversar com o Wesley Moura para conhecermos juntos mais detalhes do projeto Evangelho no CrossFit. Não sai daí, o Fé em Ação volta já. Olá, telespectadora, telespectador, que bom que você está aqui com a gente. Hoje em nossos estúdios nós vamos conversar com este jovem que está fazendo um trabalho assim notável, usando os recursos de quem gosta de malhar. Aquele cara que vai para a academia, mas daqui a pouco se sente muito só, daqui a pouco muda, vamos lá e tal, que tal o CrossFit? E o CrossFit começou a mudar e transformar as pessoas do mundo inteiro. E nessa pegada, o Wesley Moura, que está aqui, ele viu uma oportunidade de pregar o Evangelho. Primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui. Você veio de longe, né? De longe, um pouquinho, né? Lá de Manaus. De Manaus. E você é um jovem cristão, advogado e praticante do CrossFit. Começou na academia e foi parar no CrossFit. Basicamente isso. Primeiramente, um prazer muito grande estar aqui com você, Sérgio. Sou um admirador e muito alegre mesmo pelo motivo que nós estamos aqui, né? Então, de fato, nós começamos, eu sou advogado da rede, né, adventista. Então, cada momento a gente é transferido para algum lugar e há 2 anos e meio eu estou em Manaus. E ali eu continuei dando continuidade ao treino e encontrei um grupo de amigos e sempre ao final dos treinos a gente tinha aquele momentozinho de conversa, etc. E o pessoal falou, vamos conversar sobre isso mais tarde, fazer algumas perguntas. Eles notavam que eu não treinava na sexta-feira à noite, daí perguntavam por que eu não ia. E daí, a partir disso, a gente começou a ter algumas conversas, alguns encontros, até que chegou o momento que a gente formou um grupo. E nós colocamos o nome dele de Insight. E a gente continuou esses encontros, já tem mais de 1 ano e meio que isso tem acontecido. Agora, explica para o telespectador o que é CrossFit, que foi a origem disso tudo, porque são exercícios, tem toda uma regra, né? Tem todo um ritual cada vez que você faz. Existe. E nem é todo mundo que entende, e eu não pratico. O meu filho pede para praticar, mas a barriga continua a mesma. Fala aí pra gente como é que é. Não, é interessante, tá? Fora daqui, um pouquinho off, nós estávamos conversando sobre isso, né? Que o CrossFit, ele prega, inclusive, essa contemplação de qualquer tipo de pessoa. Então, desde pessoas que, eles publicam muito isso, pessoas que não têm ex-soldados, por exemplo, americanos, que não têm alguma parte do corpo, pessoas que não têm até mesmo 2 pernas, eles praticam, e isso é realmente muito animador. E o CrossFit, ele basicamente, de maneira mais, voltando um pouquinho sobre a origem dele, ele começa, algo em torno entre 3 elementos, né? Que é o atletismo, o LPO, que é o levantamento de peso olímpico, e a questão de movimentos ginásticos. Então, ele é algo que integra essas 3 modalidades de prática de atividade física. Então, são movimentos que basicamente são livres, etc. E o diferencial do CrossFit, que eu considero em relação aos outros exercícios, por exemplo, com a musculação,
Que diferentemente da musculação que você acaba entrando ali, fica um momento, tem menos integração entre as pessoas, o CrossFit não tem espelho lá dentro, ninguém usa fone de ouvido, então você meio que é obrigado a você conversar com as pessoas, você criar realmente um convívio com essas pessoas. E de fato, muitas pessoas acabam se sentindo pertencidas quando frequentam ali. E por isso que eu acredito, eu acabo acreditando no sucesso do CrossFit a esse tipo de formato que eles criaram, né? Porque o ser humano foi feito para se relacionar. Com certeza. E você aí foi criativo em pegar essa ideia desse momento que estão juntos, né? Esse vínculo com as pessoas que você vai criando, para tirá-las dali e conversar mais, e mais sobre Cristo, sobre a parte espiritual, e isso tem dado muito certo. Conta pra gente aí como é que você fez isso na prática e quando é que veio esse insight, esse primeiro insight para fazer insight. Boa trocadilho. Puxa, eu acredito que, evidentemente, o suprassumo de tudo, a essência, a visão panorâmica, ela é de Deus, né? Deus, ele vai olhando para baixo, ele evidentemente vai usando aquelas pessoas que acabam se colocando disponíveis em ser usadas por ele. Eu confesso que durante o tempo eu até resisti, porque, querendo ou não, a gente tem tanta coisa, né? O mundo é tão corrido, tantos compromissos, então realmente a gente parar toda semana, toda quinta-feira e preparar um conteúdo para conversar com essas pessoas demanda bastante tempo prévio também. Porque a gente está falando aqui de jovens, que hoje o grupo do Insight, eles são jovens extremamente bem-sucedidos, de nichos... O público-alvo teu, O público-alvo é esse do Insight. Jovens, em ciência, nenhum é adventista, tem pessoas diferentes. E ali a gente encontra, até o lema do Insight, ele é esse, né? São temas ordinários por pessoas comuns, gerando insights extraordinários. Opa! À luz da Bíblia. Então, esse é o nosso slogan, inclusive o nosso IG lá do Instagram tem essa descrição. Então, é por meio dessa visão, né, dessa cosmovisão, que a gente vai, versado pela Bíblia e em cima do tema de 2 Coríntios 4:8, então atentados para aquelas coisas que nós não vemos e não para que se veem, porque as que não se veem elas são finitas e as que não se veem são eternas. Agora, Wesley, você continua malhando ali e tal, e na quinta-feira, pelo que eu entendi, é o dia que você reúne. Perfeito. Você reúne aonde e até quantas pessoas podem participar de um grupo? Ótima pergunta. O local de reunião acabou sendo no prédio onde eu moro mesmo. Então lá tem um salão gourmet. Inicialmente, como era realmente um grupo bem menor, né, inicialmente eram mais pessoas realmente amigos ali do treino, mas depois esse grupo foi aumentando. Pessoas foram chamando pessoas, meus vizinhos ali do prédio começaram também a querer saber. Quando essas pessoas publicavam no Instagram, mais pessoas sentiam interesse e me chama para isso, porque geralmente a gente posta a foto assim, né? O encontro de todo mundo junto ao final e daí o tema do dia. Então, sei lá, o tema, tempo. E daí, insight, coisa bem minimalista, bem sucinta, e as pessoas jovens acabam sentindo interesse quando vem outros jovens juntos. Wesley, quantas pessoas você já conseguiu congregar? A partir de que data que você começou a funcionar isso? E você já vê algum resultado de alguém se aproximar realmente, de estar estudando a Bíblia e, quem sabe, se preparando para o batismo? Outra ótima pergunta, Sérgio. Como que acontece? A gente, evidentemente, não começou com o modelo perfeito e ideal, como a gente entende que é um movimento mais ideal hoje. Então, estamos muito atentos aos estágios que o grupo vai mostrando de maturidade, que nós também vamos amadurecendo durante a trajetória. O Espírito Santo vai enviando pessoas para falar conosco, para a gente aprender a como lidar com isso, como reagir. Para você ter uma ideia, durante o primeiro ano, até mais disso, tem mais ou menos uns 3 meses, que nós passamos a franquear a palavra. Por quê? Inicialmente, a minha proposta era muito grande. Se a gente vai franquear de cara a palavra, a gente não tem uma identidade ainda. Então, vai se basear em cima do quê? Então, demorou 1 ano e meio que eles acabaram provavelmente cansando da minha cara e da minha voz, mas ficou só eu falando ali com eles durante esse 1 ano e meio. E depois de alguns encontros que a gente teve agora, como nós temos uma identidade e um dos pilares fundamentais do nosso grupo é missão. Então nós fazemos missões, tanto dentro da cidade quanto fora. Então a gente faz missão, por exemplo, a última foi na tribo Inhambé, e a gente vai lá com eles o dia inteiro, pegamos lanchas, vamos até para essas tribos, entramos na comunidade com essas comunidades, né, evidentemente com autorização prévia, etc. E a gente acaba ali entrando em contato com eles, a missão é um dos fatores primordiais. Mas a gente viu no início do programa até um batismo. Exatamente. Já existem frutos, né? Existe. Já é por causa
Já é fruto disso. Inclusive, a Marcele, né, ela acabou fazendo parte desse projeto. Inclusive, foi dessa maneira que eu te falei. Ela viu uma pessoa que já ia, pediu para essa pessoa chamar ela para que ela queria fazer parte daquilo, e então ela faz parte desse processo. Só para complementar, Sérgio, toda quinta-feira nós fazemos os encontros do Insight, com um grupo inteiro. Agora, aos sábados à tarde, nós fazemos um grupo menor só dos interessados por estudo bíblico. Que legal. Isso, qual que é a ideia que a gente pensa? Você vai filtrando, né? E vai, com isso, tendo momentos diferentes. Agora, eu tenho um recado para você de uma pessoa muito querida que te ajuda a clonar isso, a aumentar isso da velocidade, porque um sozinho não dá conta. Não consegue, né? Vamos ver aqui, ó, um vídeo nessa TV. Wesley, eu me sinto extremamente feliz em participar do Insight. Foi realmente um presente de Deus quando pediram para que eu te desse esse suporte, e na verdade foi você que foi me ensinando muitas coisas. O grupo, ele é um grupo ímpar, e eu aprendi também a reconhecer uma pessoa ímpar, que é você, que tem aí o dom de aproximar tantas pessoas e aproximar de uma forma relacional que realmente é um pequeno grupo. Para mim, todas as quintas-feiras é um momento especial quando a gente se reúne, e eu vejo tantas pessoas novas indo às reuniões do Insight, e todas apaixonadas, vendo assim o quanto é possível ver Deus, perceber Deus, sentir Deus, mesmo que nem saiba direito quem é Deus. E a sede das pessoas em procurar saber e receber essa mensagem, como você a transmite, isso para mim é muito especial. Para mim, eu vejo assim, a quinta-feira à noite como se fosse, para as pessoas que participam do Insight, como se fosse um sábado de manhã para mim. E eu me sinto assim muito feliz por poder participar disso. Eu realmente agradeço muito a Deus. E hoje, sabendo que a gente dá estudos bíblicos para muitas pessoas que estão ali, eu realmente me sinto muito abençoada e muito agraciada por Deus. Wesley, você é um anjo de Deus, que te colocou lá em Manaus para você fazer esse trabalho. Tá todo mundo emocionado aqui, ó. A gente chora, né? Você vê que através de exercícios físicos, esporte, é possível trazer jovens, pessoas diferenciadas para Cristo. Você está conseguindo isso. E em reconhecimento do seu trabalho, eu gostaria de chamar aqui o Dr. Edelcio Ludovici, para que esse dia seja lembrado. É uma pequena homenagem a você, ele vai lhe entregar um certificado especial. Obrigado, amigo. Deus abençoe você. Amém. Wesley, em reconhecimento ao compromisso da Insight com a missão da fé, de compartilhar Cristo com os nossos semelhantes através da sua área de influência, a fé lhe entrega esse certificado ao ensejo da sua participação no Fé em Ação. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Wesley, muito obrigado por ter estado aqui. Continue firme. Certamente esse ministério será clonado para muitas pessoas. Vai inspirar muita gente. E se você está inspirado no que ele falou aqui, que tal começar na sua cidade, no seu bairro, na sua região? Ele está à disposição no nosso site da Federação, né, dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Você tem mais informações sobre o trabalho dele, como conversar com ele e outros ministérios que você poderá também ter conhecimento e saber como realizar. Parabéns. Fica aqui nossa mensagem de carinho, viu, Wesley? Obrigado, amigo. Obrigado por... Volte para Manaus, coloque esse certificado no lugar que sempre você se lembre aqui da fé. E você, telespectador, não saia não. Daqui a pouquinho tem mais programação da Rede Novo Tempo. E vamos agora para a Bárbara Luz, que vai fazer o encerramento desse programa, na certeza que, se Deus quiser, vamos estar juntos mais uma vez, neste mesmo horário e dia. Até lá. Falar de Jesus não importa o lugar. Enquanto trabalha, estuda e, por que não, enquanto pratica um esporte. Esse é o convite do Fé em Ação para você hoje. Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem tem mais histórias de amor, cuidado e transformação. Até lá!